No segundo semestre, um fato há muito aguardado enfim foi noticiado: o cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza. O acordo mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito encerrou formalmente a guerra que devastou o território palestino desde outubro de 2023. A trégua permitiu a libertação dos 20 reféns vivos mantidos pelo Hamas e deu início à troca de corpos de reféns e combatentes mortos durante o conflito. O grupo islamista afirmou enfrentar dificuldades em localizar os cadáveres sob os escombros de Gaza, onde bairros inteiros foram destruídos. Mesmo após o cessar-fogo, Israel lançou ataques pontuais contra alvos em território palestino, alegando violações do acordo por parte de milícias armadas. Bombardeios aéreos foram confirmados já com a trégua em vigor, deixando palestinos receosos de que não há, de fato, a garantia de que suas vidas não correm risco. Antes do acordo de cessar-fogo, promovido pelo presidente americano Donald Trump, ter sido alcançado, Israel realizou um ataque em Doha, no Catar, onde estariam reunidos membros do Hamas. O bombardeio deixou militantes islamistas mortos, além de um agente de segurança catari, e provocou forte reação diplomática de países árabes. No campo diplomático, a causa palestina ganhou um novo impulso. Vários países reconheceram formalmente o Estado da Palestina, como Reino Unido, França, Canadá e Portugal. Em um esforço humanitário, flotilhas internacionais tentaram levar ajuda a Gaza pelo mar, mas foram impedidas pela marinha israelense. Entre os ativistas detidos estava Greta Thunberg. A sueca foi deportada após 2 dias sob custódia em um porto israelense. Meses antes, em outra frente no Oriente Médio, Israel realizou bombardeios contra o Irã, mirando líderes da Guarda Revolucionária, a força armada ideológica da República Islâmica. O Irã respondeu na mesma medida, lançando uma série de mísseis contra o território israelense. O confronto ficou conhecido como Guerra de 12 Dias e interrompeu uma rodada de negociações entre Teherã e Washington sobre seu programa nuclear. A campanha promovida pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu reforço dos Estados Unidos, que bombardearam as instalações nucleares do Irã de Fordow, Isfahan e Natanz. Washington alegou ameaça iminente após relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica apontarem enriquecimento de urânio acima do limite permitido. Trump afirmou que as plantas atacadas foram destruídas, o que Teherã nega. O governo iraniano reagiu com mísseis lançados contra bases americanas no Iraque, mas sem vítimas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi responsável pelo anúncio do acordo de cessar-fogo alcançado. O episódio ampliou o isolamento diplomático iraniano e reacendeu temores de uma guerra aberta no Oriente Médio. Em uma tentativa de encerrar outro grande conflito global, Trump e o presidente russo Vladimir Putin se encontraram na Alasca para buscar um ponto final na guerra da Ucrânia, mas a reunião terminou sem avanços concretos. O encontro, o primeiro presencial entre os dois desde o início do conflito, buscava negociar um cessar-fogo que preservasse parte dos territórios ocupados por Moscou. Ambos os lados voltaram a ter reuniões, mas não foi alcançado nenhum entendimento. Países europeus acusaram o governo russo de promover ataques híbridos em territórios de diferentes nações. Dinamarca, Romênia e Polônia relataram invasões em seus espaços aéreos e interferências em seus sistemas de aeroportos. Na França, autoridades interceptaram um petroleiro acusado de integrar a chamada Frota Fantasma Russa, usada para burlar sanções energéticas e que teria colaborado nessas operações. Em outro caso, o avião da ministra da Defesa da Espanha sofreu interferência no GPS ao sobrevoar o Báltico, perto da fronteira russa. Bruxelas classificou os episódios como parte de uma campanha coordenada de intimidação. Em 2025, o mundo registrou novos focos de instabilidade. Tailândia e Camboja travaram combates de fronteira após disputas territoriais. No sul da Ásia, Paquistão e Afeganistão trocaram bombardeios por causa de ataques de grupos militantes. Ambos os conflitos tiveram acordos de cessar-fogo alcançados. Já na Síria, confrontos entre forças drusas e o exército deixaram mais de 1.000 mortos em poucas semanas. Israel bombardeou o sul do país vizinho, alegando agir para impedir que o regime sírio prejudicasse a comunidade drusa, uma minoria esotérica descendente do islamismo, e para garantir a desmilitarização da área adjacente à sua fronteira. Nos Estados Unidos, o governo enfrentou sua paralisação orçamentária mais longa da história. A crise começou após impasse entre republicanos e democratas sobre cortes em programas sociais. Foram 43 dias de shutdown, que levaram à suspensão temporária de centenas de milhares de funcionários públicos, ao cancelamento de milhares de voos e gerou angústia entre famílias que dependiam de auxílio estatal para sobreviver.
Em setembro, o país foi abalado pelo assassinato de Charlie Kirk, líder conservador e aliado de Trump, morto a tiros em uma universidade em Utah. O caso provocou comoção nacional. Em outubro, o bilionário concedeu perdão presidencial a George Santos, ex-deputado condenado por fraude e lavagem de dinheiro. Sem qualquer ajuda do republicano, o rapper P. Diddy escapou da prisão perpétua, mas foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão por acusação de tráfico de pessoas com fins de prostituição. A sentença encerrou um dos casos mais midiáticos da década. O semestre também foi marcado por protestos juvenis e antissistêmicos em diferentes países. Manifestantes exibiram a bandeira do anime One Piece como símbolo de rebeldia contra governos em Filipinas, França, Indonésia, Nepal e Madagascar. Eleições contestadas geraram crises políticas em Camarões e na Tanzânia, enquanto no Sudão a guerra civil se intensificou, com milhares de deslocados. A França foi abalada por uma constante instabilidade política. O ano começou com François Bayrou no posto de primeiro-ministro, mas ele não resistiu a uma moção de confiança no parlamento. O presidente francês Emmanuel Macron indicou Sébastien Lecornu para o cargo. Menos de um mês depois de ser empossado, Lecornu surpreendeu a todos e anunciou sua saída. Mais surpreendente ainda foi sua recondução à função, poucos dias depois. Nos últimos 2 anos, Macron teve que fazer 5 indicações para o cargo de primeiro-ministro, um forte indicativo da crise política francesa. Após um julgamento de anos, o ex-presidente Nicolas Sarkozy foi preso, condenado por corrupção, por permitir que pessoas de seu círculo se aproximassem da Líbia de Muammar Gaddafi, para obter recursos e financiar ilegalmente sua vitoriosa campanha presidencial de 2007. Ele passou alguns dias na penitenciária parisiense de La Santé, mas teve um pedido de liberdade aceito e agora aguarda o julgamento da apelação, que deve começar em março. Em Portugal, o descarrilamento de um funicular que percorre um dos bairros mais turísticos de Lisboa deixou 16 mortos e vários feridos, alguns em estado grave. Na Índia, um avião caiu logo após decolar em Ahmedabad, deixando 242 mortos. Incrivelmente, um passageiro sobreviveu à tragédia, quase sem ferimentos. O planeta viveu eventos climáticos extremos. Ondas de calor históricas atingiram a Europa e o Japão, com recordes acima de 45 graus Celsius. Incêndios florestais devastaram áreas de Espanha, Grécia e Portugal, forçando a saída de milhares de pessoas. Terremotos em Myanmar e no Afeganistão deixaram centenas de mortos. Os vulcões Etna na Itália e o Leutobe Lakilak na Indonésia entraram em erupção, lançando colunas de cinzas a quilômetros de altura. No Sudeste Asiático, os tufões Boaloi e Kalmaeg provocaram destruição nas Filipinas e no Vietnã. Em Hong Kong e na Índia, chuvas torrenciais causaram inundações fatais. A Corte Internacional de Justiça determinou que países são legalmente obrigados a enfrentar as mudanças climáticas. O parecer, pedido por Vanuatu e apoiado por mais de 130 nações, reforça a responsabilidade dos Estados sobre emissões e políticas ambientais. O ano foi marcado por grandes perdas no mundo das artes, da moda e da ciência. O cinema se despediu de Val Kilmer, Gene Hackman, Robert Redford, Cláudia Cardinale e Diane Keaton. Na música, a morte de Ozzy Osbourne foi um duro golpe para fãs de diversas gerações, espalhados por todo o mundo. O ex-lutador Hulk Hogan morreu poucos dias depois. Na moda, o estilista Giorgio Armani deixou um legado de elegância e minimalismo. A ciência perdeu Jane Goodall, primatologista referência mundial e símbolo pela defesa ambiental. Na Tailândia, a população se despediu da rainha-mãe, figura de grande respeito entre os monarcas asiáticos. No campo da ciência e tecnologia, a SpaceX lançou com sucesso o megafoguete Starship, o maior veículo espacial já construído. Após uma série de problemas técnicos que haviam colocado em dúvida sua viabilidade, o teste cumpriu seus objetivos principais, como um pouso no Oceano Índico. O lançamento representa um passo importante para os planos ambiciosos da empresa de propriedade do bilionário Elon Musk, que incluem levar astronautas à Lua e futuramente a Marte. Em setembro, o Vaticano canonizou Carlo Acutis, jovem italiano falecido em 2006 e conhecido como um influencer de Deus. Ele se tornou o primeiro santo millennial da Igreja Católica. A cerimônia atraiu centenas de milhares de fiéis à Praça São Pedro e consolidou Acutis como símbolo de fé na era digital.
Qual?